Salve, salve, galera do Facebook e do YouTube, aqui do Esporte por Esporte. Lembrando que, a partir de hoje, começamos aqui com uma série de entrevistas para nos aprofundarmos mais no futebol brasileiro, para nos aprofundarmos mais na questão de gestão, do que os clubes pensam e precisam pensar como modernidade daqui para frente para sobreviver. A gente vai colocar também nesse assunto hoje onde está o lugar do Santos, né? Nos grandes clubes brasileiros hoje. Ainda existe o G12 de clubes brasileiros. Uma conversa bem legal que a gente vai ter hoje aqui com o Pedro Henriques, que foi da gestão do Bahia, que começou uma gestão no Bahia, que trouxe o Bahia para um cenário muito legal na primeira divisão do futebol brasileiro. Hoje, economicamente, uma equipe que está conseguindo se manter na Série A há algum tempo, com um trabalho muito interessante. Daqui a pouquinho o Pedro Henriques vai falar para a gente um pouco da carreira dele e falar um pouco também dessas questões, né, do futebol nordestino, que tem crescido muito na parte da direção, né, da parte de organização também. A gente vai falar tudo daqui a pouquinho, a gente vai saber tudo dele, que conhece muito do assunto. Lembrando a você que não acompanha o canal, não está inscrito no canal do YouTube do Esporte por Esporte, inscreva-se, toque o sininho, dá um legal, dá um ok aí na nossa live, fortifica o canal. Lembrando sempre que passamos os nossos programas ao vivo na Santa Cecília TV, também no YouTube, às 23 horas, de segunda a sexta-feira, das 23 horas até a meia-noite e meia, sempre dando uma ênfase maior aos times da Baixada Santista, evidentemente, mas com muito jornalismo e também pensando sempre de uma maneira mais global no futebol brasileiro. Comigo hoje nessa entrevista o Vonei Lima, nosso comentarista. Tudo bem, Vonei? Tranquilo? Tudo jóia, Léo, tudo bacana, e é uma oportunidade muito interessante de poder, com calma, falar sobre esse tema. Muitas vezes, nos programas que fazemos ao vivo e pela TV, não dá para se estender tanto. E esse aqui é um espaço interessante porque a gente pode se aprofundar nos assuntos e esmiuçar alguns detalhes que normalmente não podemos. Até porque hoje a gente sabe da importância e da relevância que tem esse tema, e a gestão é fundamental. A gente está percebendo aí que existem vários clubes se afundando até por falta de gestão. Tá certo. Então a gente vai receber hoje o Pedro Henriques Moreira Neto, participou, como eu disse, da gestão do Bahia desde 2015, né? É graduado aí em Direito pela Universidade Federal da Bahia, entre outros títulos de especialista. Tudo bem, Pedro Henriques? Seja bem-vindo à nossa live. Vamos falar um pouquinho de futebol, né? Da modernidade do futebol. Eu atribuo, né? Não sei se você quiser entrar já nesse tema, eu atribuo, né, a adoção dos pontos corridos, né, como o grande ponto de virada do futebol brasileiro. Tudo bem? Olá, Leonardo, Vonei. Uma satisfação grande estar falando com vocês. Sempre um prazer falar de futebol, falar de gestão esportiva, né, de profissionalização, que é uma coisa que pede passagem no futebol brasileiro. A gente está vendo aí vários clubes em crise, tanto por conta do histórico de más gestões ao longo dos anos, quanto por conta da própria pandemia, que mudou completamente o cenário esportivo, né? De fato, já embarcando aí na deixa que você colocou dos pontos corridos, mudou bastante o cenário do futebol brasileiro, porque prioriza, ou melhor, privilegia aqueles clubes mais organizados, mais estruturados para sustentar uma competição de longo prazo, diferente do mata-mata, que possibilitava clubes com menos capacidade, inclusive financeira, de chegar mais longe nas competições. Me parece que o ponto corrido ele é uma competição mais justa, no aspecto em que ele privilegia realmente quem é mais estruturado, mas, por outro lado, ele também dificulta que clubes cresçam, né, ao longo das competições por conta das realidades financeiras. E aí vai muito aquela situação que você falou de G12, que, na minha concepção, é um conceito completamente ultrapassado, mas que reflete uma realidade, especialmente no aspecto orçamentário, né? Então, difícil a gente ver clubes que não estão, digamos assim, no top 5, 6 do país em termos de orçamento, chegarem ali no G4, G6 do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. É muito mais fácil você ver algo nesse sentido em Copas, né, em competições eliminatórias. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, né, até uma Libertadores é mais difícil, até por conta do nível técnico dessa competição. Mas, sim, sem dúvidas, foi uma mudança que quebrou paradigmas no futebol brasileiro, e eu acredito que ela é uma de muitas que a gente ainda precisa passar.
Exatamente. Eu sempre falo, né, porque o pessoal mais jovem, principalmente que acessa a internet, né, não no nosso caso, evidente, mas não lembra de alguns fatos, por exemplo, em setembro, outubro, né, fechava o G8 e os times que estavam em nono, décimo primeiro, ia jogar só no outro ano, né? Não tinha calendário. Então, a grande questão do ponto corrido não só é a econômica, porque você tem uma organização maior, mas porque você tem um calendário para entregar jogo de fevereiro a dezembro, no caso do Brasil, né, Pedro? Exatamente, né? O campeonato ponto corrido está consolidado e eu acredito que não vai ter mudança no futebol brasileiro, né? Garante 38 partidas para todos os clubes de Série A e Série B, né? A própria Série C agora recentemente mudou um pouco o seu formato, né, para 2 grupos de 10, possibilitando também ida e volta, garantido pelo menos 18 partidas para esses clubes, que também tem um calendário muito prejudicado em relação aos clubes de Série A e Série B, né? Eu acredito que existiriam formas de deixar esse campeonato mais atrativo, né? Mas, ainda assim, é melhor ter essa segurança de ter um calendário completo, né, até dezembro, para que todos os clubes possam se planejar e ter uma estrutura. Era muito ruim ter um clube com 2 meses sem atividade, não faz sentido nenhum isso, né? E não pode ter esse retrocesso. Mas ainda há formas de melhorar esse calendário. O nosso calendário, na minha concepção, é muito irracional, né? A gente tem jogo quarta, domingo sempre, não para em data FIFA, não tem período para pré-temporada. Não vou nem falar disso em 2021, porque a gente sabe da questão da pandemia que afetou tudo, né? Mas isso é uma coisa que não muda há muito tempo e todo mundo fala, né? Que o calendário é irracional, que a gente privilegia competições estaduais com 3 meses, às vezes 4, né? Sendo que são competições que não são, digamos assim, o filé mignon do produto futebol brasileiro. E aí, quando chega no filé mignon, que é a Série A, né, você tem um calendário espremido, que não para em data FIFA, ainda prejudica o nível técnico da competição, que perde os melhores atletas, que eles são convocados. Né? Então, acho que é preciso pensar, criar um calendário mais racional, com férias, com prazo para pré-temporada. Né? Agora, a CBF já mudou, está tentando modernizar algumas coisas, em que pese, na minha concepção, de forma muito devagar, muito lenta. Nessa questão do treinador, de cada clube só poder ter 2 demissões de treinador, né? Mas eu penso que também a questão da inscrição de atletas precisa ser melhor regulamentada. Se eu não me engano, acho que são 40 atletas que podem ser inscritos, com até 8 substituições, com um prazo gigantesco, né? Isso não é uma coisa que digamos assim, que proporcione ou que force as gestões de clubes a terem um planejamento. Porque o que é que acontece? Eu monto um elenco com 30 atletas, 35 atletas, vai lá. E aí, o elenco não dá certo. O que é que eu faço? Desmonto tudo, contrato mais 10 e vai acumulando dívida, porque os clubes não fazem rescisões e não pagam a direito, as multas ficam milionárias na justiça do trabalho, e aí você cria um ciclo vicioso de acúmulo de dívida, de passivo, que a conta chega. A gente está vendo grandes clubes do futebol brasileiro completamente endividados e finalmente sendo punidos por isso, né? Essa punição não acontece no Brasil, né? Essa punição vem de fora. Vem com o transfer ban, que a gente já teve 2 clubes. O próprio Santos ficou punido, né? Recentemente, sem poder inscrever atletas. O Sport, Clube do Recife também. O próprio Atlético Paranaense agora conseguiu uma decisão para reverter, mas ficou punido sem poder inscrever atleta. O Cruzeiro perdeu ponto. Não foi nem questão de inscrição, perdeu ponto. Começou a Série B, para quem não lembra, de 2020, com 6 pontos negativos. Então, eu acho que é importante as pessoas pararem para olhar a gestão, porque finalmente o torcedor está entendendo que gestão influencia no resultado da competição, né? E essa é uma realidade que veio para ficar. Pela Conafut, você foi aí eleito, né, o melhor CEO em 2020, né? Acabou tendo esse prêmio. Então, isso não vem à toa, vem pelo um trabalho, pelo reconhecimento de algo que você fez. Até para que o torcedor entenda, né? O jornalista, boa parte, já tem um entendimento um pouco melhor. Muitos também não. Avaliam sempre pelo resultado. E isso acaba não sendo referência, porque o Cruzeiro, há alguns anos, estava ganhando tudo, estava sendo ali um exemplo de resultados dentro de campo, elenco bacana, futebol eficiente, as conquistas vieram. E agora, uma situação, como você falou, começou um campeonato da Série B com menos 6 pontos e vai repetir, vai disputar novamente a Série B nesse ano. E, às vezes, alguém que está fazendo um trabalho mais tranquilo, mais discreto, como o Bahia, por exemplo, que desde que conseguiu subir, não desceu mais. Então, e sempre se manteve ali na parte intermediária da tabela. Queria que você falasse quais são hoje as equipes no futebol brasileiro,
os clubes, que você vê um trabalho legal de gestão, uma gestão bem feita. E se tem alguém já que tem um trabalho já de excelência ou se a gente ainda não chegou nisso no futebol brasileiro? O mais perto da excelência, na minha concepção, é muito claro, é o Grêmio. O Grêmio tem uma estrutura administrativa fantástica. Inclusive, esse prêmio que eu venci no ano passado na Conafoot, o CEO do Grêmio ganhou 2 vezes seguidas e está indicado de novo agora em 2021. E eu acredito que ele vai ganhar, porque é muito bom. A estrutura administrativa do Grêmio é muito boa. Já foi o primeiro clube a publicar o orçamento de 2021 e a prestar contas. Né? Então, é um clube que tem uma linha de organização muito forte. E as pessoas acham que existem fórmulas prontas para que o clube seja estruturado. Ah, não, o Red Bull é um clube empresa, então é organizado. No Bahia, o presidente e o vice-presidente são remunerados, então é organizado. Não é isso. Cada clube tem sua realidade. A gente tem que saber respeitar a realidade de cada clube. O Grêmio, ele tem dirigentes estatutários que não são remunerados. Muita gente diz que isso gera um certo amadorismo. Mas há formas e formas de se fazer as coisas. O que acontece no Grêmio? Eles têm uma diretoria estatutária, mas eles criaram uma diretoria executiva, só com profissionais técnicos, né, com um CEO, que é o Carlos Amodeu, que tem um diretor financeiro, um diretor de marketing, um diretor de futebol, todos reportam ao CEO, numa estrutura em que cada profissional desse é remunerado e é contratado por suas capacidades técnicas que apresentaram no mercado. Né? É assim que se faz gestão profissional, colocando as pessoas certas nos lugares certos. Né? E o que acontece? O CEO reporta à diretoria estatutária, porque os estatutários são as pessoas que têm um vínculo afetivo maior com o clube, que têm uma história no clube e que vão dar as diretrizes políticas gerais. Só que essas diretrizes políticas gerais têm que ser postas em prática por quem? Em prática por quem? Por quem entende do negócio, por quem é profissional. Na minha concepção, o Grêmio hoje é o clube mais avançado nesse sentido. Para mim, quando eu comecei a trabalhar no Bahia, o clube que eu tinha como exemplo, como paradigma, é o Clube Atlético Paranaense. Né? O Atlético Paranaense, na minha concepção, ele não era sequer o maior clube do estado do Paraná nos anos 90. Era o Curitiba. Tinha sido campeão ali no meio para o final da década de 80, campeão brasileiro, né? Tinha uma torcida maior, não sei se ainda tem, mas era o clube grande do estado, e isso era indiscutível. Só que o Atlético Paranaense ele começou a ter uma linha de trabalho de médio e longo prazo. Você vê consistência na forma de trabalhar. Você pode ter críticas, você pode ter elogios ao Mário Celso Petralha, né, que é quem está lá há décadas, né, mas você não pode criticar a consistência e a coerência na forma de gerir. E essa consistência levou o Atlético Paranaense a um crescimento que, para mim, o Atlético Paranaense, especialmente nos anos 2000, foi quem acabou com essa conversa de G12. O Atlético Paranaense está muito melhor do que vários clubes desse chamado G12. É indiscutível isso. Né? Foi campeão da Copa do Brasil. Pedro, você não acha que os clubes ainda são muito reféns da gestão atual, por exemplo? Não é um plano... por exemplo, você falou do Mário Celso Petralha. Ele está lá há mais de 10 anos mandando. Quando ele sair... mais de 20. Quando sair, continua isso? Quer dizer, os clubes estão estruturados para isso? Porque o que a gente vê... O cara entra, por exemplo, no Cruzeiro, resolveu ser campeão da Copa do Brasil, contratou todo mundo, não pagou ninguém, conseguiu títulos, e o próximo que se dane, né? A gente tem visto muito isso, né? O Flamengo fez, com o Eduardo Bandeira de Mello, uma economia enorme para chegar onde está, e, de repente, a direção atual já recorreu a empréstimos, por exemplo. Será que precisava estar gastando tanto assim? Como é os clubes não ficam ainda refém? São duas coisas que você falou, e eu concordo muito com as... Mas, veja, primeiro, a gente está falando da gestão do clube, né? da continuidade de um modelo de gestão. Né? São poucos clubes no Brasil que têm realmente a capacidade de ter um trabalho longevo. É o caso do Atlético Paranaense. Né? O Grêmio já vem também fazendo um trabalho consistente há muitos anos. Mas o nosso modelo de clubes, que é associativo, ele permite essa troca de comando a cada 2 ou a cada 3 anos, que pode gerar uma ruptura, né, de modelo de trabalho. Esse é um risco. Faz parte do processo, né? E é importante que exista, porque os clubes precisam ser democráticos, tem que ter uma oxigenação, tem que ter alternância de poder, e o torcedor tem que se sentir representado. Há quem ache que se transformasse em empresa, isso seria resolvido. Não é verdade também. Né? Eu gosto do modelo empresarial por outros motivos, por dar mais segurança para investidores,
por possibilitar atrair capital, né? Principalmente por aspectos financeiros, não por continuidade de gestão. Né? Por exemplo, não sei se vocês viram, fez muito sucesso o documentário, a série da Netflix sobre o Sunderland, né? O clube inglês, muito bacana, quem não assistiu, recomendo que assista, que é um clube empresa. E esse clube empresa trocou de dono nos últimos anos umas 2 ou 3 vezes. Então, não existe essa história de que empresa gera estabilidade. Não existe isso. Né? O que existe é as pessoas que ocupam cargos diretivos no clube, elas precisam entender que é necessário estabelecer uma política de clube, de gestão, né? De preferência ter um planejamento estratégico, compartilhado eventualmente com o Conselho Deliberativo, para que seja uma coisa que não fique mudando a cada eleição. Né? Não dá para você ter, por princípio, por exemplo, uma coisa que o Santos faz muito, que é desenvolver categoria de base. Né? E de repente dizer, não invisto mais em base, vou agora ser um clube comprador, não quero ser mais um clube revelador. Então, são princípios gerais que precisam ser estabelecidos. Né? O clube tem que ter sua identidade. Né? Tem que saber o que é que ele quer construir, como ele quer construir. Claro que cada nova direção vai ter o seu próprio plano de gestão e que vai ser aprovado pelos sócios que elegerem. Isso também é do jogo democrático. Uma outra coisa é a questão da forma de fazer. Né? Você mencionou Bandeira, que eu acho um bom exemplo. E o próprio Cruzeiro. Eu fico me perguntando, será que os torcedores do Cruzeiro iam dizer, eu quero ser campeão da Copa do Brasil em 17 e 18, se soubessem que as coisas que foram feitas para viabilizar isso iam fazer o clube estar na Série B em 20 e 21, todo endividado e sem credibilidade? Não sei, né? Acho que não, né? Acho que não, acho que não. Não sei. Tem gente que não troca título por nada, mas eu não sei. Porque o dirigente, essa que é a grande questão, e é uma coisa que aconteceu no Flamengo, ele tem que pensar no sucesso do clube depois que ele, dirigente, deixa o clube. Porque ele tem um prazo de validade ali, amigo. Não dá para você achar que você vai ter todo o sucesso dentro de sua gestão. Você tem que estruturar o clube para estar pronto para crescer, inclusive depois que você foi embora. Né? E aí foi isso que aconteceu no Flamengo. Para mim, Bandeira, junto com o Fred Luz, que foi o senhor do Flamengo na época, estruturou o clube, que vem decolando em termos esportivos com o Landim. Aí você fala, mas pegou empréstimo. Olha, eu particularmente, Pedro, no meu estilo de gestão, eu não gosto de empréstimo. Mas não vejo nada de errado em usar capital de terceiro para crescer seu negócio. Isso acontece no mundo privado e pode acontecer no futebol também. Desde que seja feito com planejamento, com organização, para não virar devedor. Né? Por exemplo, o Bahia, lá em 2017, quando a gente estava recuperando os centros de treinamento, foi uma briga grande com a OAS na época, um imbróglio jurídico danado, e aí a gente ia fazer um acordo judicial para recuperar a propriedade do centro de treinamento do clube. Só que isso fazia a gente precisar de um aporte financeiro substancial, já do meio para o final do ano. Algo em torno de 8 milhões de reais na época. E aí a gente, olha, a gente pode até ter esse dinheiro para gastar, mas isso vai atrapalhar o nosso planejamento. Então, vamos pedir aqui um empréstimo, autoriza com o Conselho Deliberativo, né? E vamos pedir um empréstimo, por quê? Porque isso é bom para o futuro do clube. A gente não está pegando um empréstimo para torrar o dinheiro, a gente está pegando um empréstimo para investir em patrimônio, e patrimônio fica. Patrimônio fica e vai beneficiar o clube no médio e longo prazo. Então, eu acredito que o empréstimo, quando feito com um planejamento, é uma coisa positiva. Mas aí vai muito de cada modelo de gestão e como cada diretor, como cada dirigente pretende investir o dinheiro do clube. Pedro, a gente teve a informação, né, de que no momento em que o Santos teve a sua eleição agora, entre os candidatos tinha o Ricardo Augustinho, e a informação que temos é que você teria uma sintonia muito boa com ele, teria grande possibilidade, caso ele tivesse vencido, até de estar trabalhando no Santos. Como você, como profissional, vê uma equipe do Santos, o estado que ela estava, não estou nem falando nesse momento agora, né, que o grupo que entrou tem um discurso, e até que se prove ao contrário, de seriedade, tem várias formas de se administrar sendo sério, né? Tem várias formas de você administrar um clube e várias formas de pensar o futebol. Então, queria que você falasse como você e as pessoas no mercado estavam vendo o Santos nesse momento triste que está vivendo, administrativamente falando, e o que você entende na tua visão, já que você imagina que para ter aceitado um desafio com um candidato, deve ter estudado alguma coisa a respeito, né? O que você vê no teu entendimento, o que é a saída para um clube como o Santos? Cara, para começo de conversa, assim, nesse mercado de gestão de futebol, as pessoas acabam conversando
A conversa que eu tive com o Agostinho foi a única que vazou, inclusive por conta deles, né, da chapa, que eles me perguntaram se poderiam falar, e eu disse que não tinha problema. Eu evito falar esse tipo de coisa, porque parece que a gente está cavando vaga e não era o caso. Né? Eu fui apresentado ao Agostinho por um amigo que eu tenho, que trabalhou na campanha dele, né, um amigo que eu fiz no futebol, que me deu boas referências, e conversei para entender o conceito que ele tinha de gestão, para falar de profissionalização, para falar de forma de trabalhar, né, no Santos, e efetivamente ele me fez o convite, se vencesse, para que eu embarcasse nessa missão. Assim, o Santos é um clube dos mais tradicionais do Brasil, né? O clube de Pelé, o clube de Neymar, então não tenho o que falar do Santos, enquanto instituição histórica, né? O momento do Santos ele é complicado justamente na área que eu mais gosto de ter desafios, que é a área de gestão. Né? O Santos estava com o transfer ban na época, o Santos tinha com alguns problemas financeiros, né? E assim, honestamente, não existe mistério para você fazer gestão de futebol. É que nem de qualquer outra gestão. Claro que com as peculiaridades que existem nas negociações, com o atleta, com o empresário, com todas essas circunstâncias, mas o básico é você se comprometer com aquilo que você pode entregar. Né? Você pagar salário em dia, mas como é que você vai pagar salário em dia, Pedro, se já existem contratos firmados e já não está sendo pago? Senta, reorganiza e chama as pessoas, os credores todos, para conversar. E tem que ter transparência. Né? Eu menciono muito a minha primeira experiência no Bahia. Eu tive no Bahia em 2 oportunidades. Em dezembro de 2014, eu fui eleito vice-presidente do clube. Um negócio totalmente inesperado, não estava no meu plano de vida. Eu sou advogado, como vocês mencionaram aí no início. Tenho o meu escritório de advocacia, graças a Deus, consolidado. E eu tinha 29 anos de idade na época. Fui eleito vice-presidente do Bahia numa circunstância bem atípica. Aí, entramos no clube. E a situação era tal que eu brincava que o Bahia só devia 2 pessoas, a Deus e o mundo. O clube tinha acabado de ser rebaixado, estava com contratos impagáveis para a realidade, sem credibilidade no mercado. Nem os atletas que estavam no clube acreditavam, né? Porque havia uma falta de liderança interna. Houve várias trocas de dirigentes dentro do clube naquele ano. E aí a gente sentou ali para tentar mudar a forma de fazer gestão. E como é que a gente fez isso? Primeiro, vimos qual era a realidade financeira do clube e disse, olha, o clube acabou de ser rebaixado. Primeiro, não vamos renovar com mais de 30%, 40% dos atletas que estavam acabando o contrato, que eram jogadores de nome no mercado, que tinham qualidade e que, portanto, também tinham salários mais altos. E diz, olha, a gente não tem condição de pagar isso aqui, então deixa esse pessoal ir embora. Vamos valorizar a base, promover os garotos que têm qualidade, explorar essa realidade. Naquela época, os contratos de TV eram mais benéficos para os clubes que caíam, né? Hoje, se você cai, você perde completamente o valor do contrato da Série A. Naquela época, não. No primeiro ano, você mantinha a remuneração. Então, a gente teve essa folga, esse estofo para não, vamos organizar agora, vamos fazer a mudança, vamos chamar os credores e vamos repactuar as dívidas. A gente teve dificuldade no começo. Só que a gente fez o quê? A gente trouxe diretores de mercado, do mercado. Né? A gente trouxe um diretor administrativo financeiro, que é um cara altamente renomado aqui na Bahia, é um cara que era dono da maior rede de ensino privado da região, que depois até vendeu para um conglomerado norte-americano. Tinha sido, na década de 90, secretário de Estado, nunca teve qualquer envolvimento político com o futebol, mas a gente virou, esse é o cara que tem o perfil técnico que a gente quer, vamos chamar ele aqui, para fazer nosso planejamento de reestruturação. Chamamos. Trouxemos um cara de mercado, trouxemos o Jorge Avancini, que tinha sido diretor de marketing do Internacional de Porto Alegre, e era um cara que tinha sido premiado já no mercado também, com várias campanhas reconhecidas, colocando o Inter para ter mais de 100 mil sócios na época, que era um grande feito. E aí fomos ocupando as diretorias do clube, que eram poucas, eram só 3, com cargos técnicos. E isso aí foi chamando a atenção. E quando a gente começou a chamar os nossos credores e dizer, olha, de fato, aqui a gente não tem, o Bahia não está pagando, a gente está mudando as coisas agora, vamos repactuar, vamos parcelar. O pessoal olha com desconfiança. Né? É natural, porque toda a experiência anterior que eles tiveram era ruim. Mas o mercado fala muito rápido. Se a gente repactuou uma coisa agora, em janeiro, e começou a pagar tudo direitinho, fevereiro, março, os caras olham assim, pô, já pagaram 2 meses em dia. Esse pessoal é diferente mesmo. E aí o mercado fala muito rápido. Pagar 2 meses
de prestação de uma coisa que você combinou em dia fez as pessoas olharem para a gente de forma diferente. Só isso, de saída. Legal, legal. Claro que depois você vai reformular plano de cargos e salários, vai fazer uma reestruturação, tem que ver se os salários que estão ali dentro são salários de mercado. E eu não estou falando nem só do campo, estou falando de comunicação, administrativo, financeiro, porque às vezes as pessoas dão salários completamente fora da realidade para profissionais dentro do futebol. Muitas vezes as pessoas tratam o dinheiro do clube como se fosse dinheiro de ninguém. E aí faz o clube de cabide de emprego. Né? Isso aí vai sendo cortado. Só que isso gera desgaste. Então, você tem que saber comprar essas brigas, tem que saber qual briga comprar em qual momento, porque é muita briga para você profissionalizar um clube. Não dá para fazer tudo de vez, senão te matam. Né? Não tem como. A verdade é essa. Mas, aos poucos, você vai conseguindo mudar as coisas. E aí, claro, numa eventual situação do Santos, a nova diretoria foi eleita agora, tem que mergulhar na situação, diagnosticar tudo, entender o que está acontecendo. Porque, assim, é aquela coisa, a gente tem que saber onde quer chegar. Isso é verdade. Mas não adianta só saber onde quer chegar. Você tem que saber onde você está. Se você não sabe onde você está, como é que você traça o caminho para onde você quer chegar? Você não traça. Tem que entrar, fazer o diagnóstico direito, entender qual é a realidade técnica, financeira, administrativa, para daí começar a estruturar o clube para entrar no mundo. Agora, Pedro, nessa realidade de não existir mais o G12, eu concordo plenamente com você, não dá para comparar, colocar no mesmo grupo de times, vou usar 2 exemplos, mas que para mim são claros, vai. Você não pode colocar no mesmo grupo de time grande o Botafogo e o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, hoje, o Grêmio. Times totalmente diferentes em conquista, história, número de torcida e realidade atual. E não estou nem fazendo um recorte breve, não. É um recorte de 30 anos. Aí, o Botafogo tem um título nacional e só, né? E vários rebaixamentos. Né? Então, estou usando o Botafogo, mas tem outras equipes também, né? Também caminhando para isso, como o Vasco, por exemplo, com 3 rebaixamentos em 15 anos. É um absurdo, né? Um time que tem o tamanho do Vasco, a torcida que tem o Vasco. Nesse recorte, como é que você vê o Santos? Porque o Santos é aquele clube que faz tudo errado, mas ele tem 2 vice-campeonatos nos últimos 5 anos, tem final de Copa do Brasil. Como é que se explica isso? E qual é o tamanho do Santos nessa nova ordem que está começando a se formar nos últimos anos, com Palmeiras e Flamengo e Grêmio dominando o circuito aí de títulos, né? O Atlético chegando agora com investimento de fora. Onde é que está o Santos nisso daí? Olha, são coisas diferentes que a gente tem que ter cuidado na hora de falar, porque muitas vezes o torcedor se chateia, né? Assim, o Santos, eu não vou falar de história do Santos. Da mesma forma que eu não vou falar de história do Botafogo, nem história do Vasco. Apesar do Santos estar muito na frente dos dois, na minha opinião. Né? A gente tem que reconhecer a história, olhar, aprender e trazer para o presente. O Santos, ele tem uma realidade diferente da imensa maioria dos grandes clubes do Brasil, que ele não é um clube de capital. Né? Já começa daí. Ele é um clube da Baixada Santista, da cidade de Santos. Tem uma torcida um pouco menor do que a dos seus concorrentes estaduais, né? Mas é um clube altamente tradicional, que tem uma força de revelação de atletas incomparável. O mercado já procura o Santos para levar jogadores jovens. Por quê? Porque os empresários sabem que o Santos bota menino para jogar. Né? Então, isso é uma diferença. Você vê, o Palmeiras está fazendo um grande o Palmeiras está fazendo um grande trabalho de base, desenvolvido por João Paulo, que é um baita dirigente de base, né? Mas é uma coisa que está sendo construída agora. O Santos tem toda essa história de revelação que faz uma diferença absurda. Quando você pensa que o Santos está sumido no cenário, vem uma geração de Diego e Robinho. Quando você pensa que o Santos vai sumir de novo, vem a geração de Neymar e Paulo Henrique Ganso, né? E aí o Santos consegue se manter o Santos tem uma identidade. Essa que é a grande questão na minha concepção. Diferente de muitos clubes que não têm uma identidade, uma forma de jogar e características claras ao longo do tempo, o Santos tem essa identidade. A verdade, ao que me parece, é que o Santos, assim como vários clubes brasileiros ao longo dos anos, ele teve gestões ruins. E essas gestões, mais cedo ou mais tarde, vão causar, na verdade já estão causando prejuízos ao clube. Só que isso, para a sorte do Santos, não foi uma exclusividade dele. Aconteceu para diversos clubes do futebol brasileiro, e as contas acabaram chegando antes para esses outros clubes. Por quê? Porque, no final das contas, o que mais importa no futebol, por melhor ou pior que seja a gestão, é o campo. A verdade do futebol está dentro do campo. Você pode ter a melhor gestão administrativa e financeira do mundo, mas se o campo for mal, você vai tomar porrada, meu amigo. O pessoal fala do Bahia. O Bahia quase foi rebaixado no ano passado. Se fosse rebaixado, esqueça.
era todo mundo ruim e bandido se vacilar. Né? Era assim que as coisas são vistas. O Ceará, que hoje está sendo visto como melhor do que o Bahia na região, porque tem tido um crescimento consistente, o Ceará, até no ano de 2019, brigou com o Cruzeiro até a última rodada para não cair. Escapou com 37 pontos, salvo engano. Né? Então, a verdade do futebol é o campo, e essas circunstâncias pesam demais. Então, por mais que existam todos esses problemas, o que coloca o Santos como gigante, na minha concepção do futebol nacional, são elementos de identidade, o fato de nunca ter sido rebaixado, isso faz uma diferença grande, não dá para discutir isso, mas é preciso reconhecer as desvantagens que o Santos enfrenta, né, em relação a todo esse cenário de pay-per-view, de direitos de transmissão, de questão de torcida por estar fora de uma cidade de capital. É preciso que isso seja reconhecido e enfrentado. Né? Eu acho que as oportunidades de crescimento estão aí. Eu acho que é preciso reforçar as questões de identidade do Santos, porque também tem mais potencial de exploração na minha concepção, mas eu vejo o Santos como um clube muito, muito forte, e se entender de fato, e eu espero que a nova diretoria tenha essa pretensão, a necessidade de profissionalização real do clube de futebol, tem tudo para decolar, né? Porque não é difícil, eu falo isso às vezes, o pessoal brinca que eu desvalorizo o meu trabalho, mas não é difícil você fazer boa gestão no futebol. Não é. É porque não é difícil tecnicamente. Às vezes falta coragem. Né? Falta coragem, falta vontade, falta qualidade. Porque tem pressão, porque tem política, né? E gera desgaste, gera muito desgaste. É o que eu digo, perdi cabelo e ganhei gastrite nesse processo. Né? Ô Pedro, a gente tem 3 minutos só, eu vou pedir para você se despedir, deixar um recado, alguma coisa. O papo foi muito bom. A gente vai fazer uma outra live aí, delimitando um pouco até o assunto no Santos, e essa história de G12, que eu acho bem interessante. A gente marca uma para daqui a um mês, mais ou menos, a gente faz uma nova, mas a gente tem, infelizmente, esse tempo apertado. Queria que você deixasse um recado final aí. Obrigado pelo convite. Sempre bom falar de futebol. Eu acho muito importante quando a imprensa ela começa a colocar na pauta a questão da importância da profissionalização, porque o torcedor tem que entender isso. O torcedor tem que entender como isso vai impactar no clube dele. Né? Tem que entender que se não pagar salário, perde ponto. Se não pagar salário, não pode trazer reforço. Isso parecia uma realidade completamente fora do padrão brasileiro. Né? E seria, porque a gente não vê punição no Brasil. As punições que a gente está vendo vêm lá de cima, vêm lá de fora. Né? Ainda bem que vieram, porque é só na dor que as pessoas aprendem. Né? Eu espero poder continuar contribuindo aí nessa evolução do nosso futebol. Né? E eu vejo que existe muita gente boa, muita gente tentando mudar a forma de gerir o futebol brasileiro. E uma das formas é justamente assim, né? Falando, levando conteúdo para a galera pensar um pouquinho. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo, hein? Uma boa entrevista. A gente se vê com certeza aí numa próxima. Valeu, Vonei Lima. Obrigado pela presença também nesse bate-papo muito legal. Valeu, Léo. Foi muito bacana e o negócio é esse, né? É muito legal quando a gente consegue conversar com quem não tem só a teoria, tem a prática, né? Então o Pedro tem todo um trabalho aí para apresentar já, e apesar de jovem, uma história, o que é fundamental. Valeu, galera. Encerramos aqui essa live, né? Falamos com o Pedro Henriques, e você vai também ter um recorte disso no Esporte por Esporte, da Santa Cecília TV, e ao vivo não, né? Aqui na íntegra no YouTube. Um abraço para todos.